Boa noite, mais um livecast imobiliário, hoje com os nossos convidados Ivan Rodrigues e Nicolas Brito. Obrigado pela presença de vocês, um prazer. São empresários, né, aí do ramo de incorporação imobiliária, a Blue Ventures, tem bastante história aí, tenho certeza que vai ter bastante coisa para a gente bater papo. Paulinho, boa noite. Boa noite, Marcelo, Nicolas, Ivan, obrigado pela presença. Obrigado. E é isso aí, pessoal, mais uma quinta-feira, livecast imobiliário e um conteúdo de peso, hein? Vamos aí falar sobre Paulinho, incorporação na prática. Me falaram que vão abrir a caixa preta do negócio de incorporação e vão entregar o ouro hoje. Então eu quero apresentar aí Nicolas, Ivan, contar um pouco da história aí, Ivan, da trajetória, quanto tempo está no mercado imobiliário, né? Contar um pouco aí do currículo e mais uma vez obrigado aí por ter recebido o nosso convite já de pronto aí para estar junto com a gente, você e o Nicolas aí, a gente já tem caminhado um tempo junto, né? E a gente sabe que tem bastante história, tem bastante coisa aí para ser compartilhada. Obrigado, eu que agradeço aí o convite de vocês. É sempre bom a gente poder bater um papo, né, sobre o tema do mercado que é tão dinâmico. Exato. Então, para falar um pouco da trajetória nossa, eu tô no mercado imobiliário há aproximadamente 30 anos. Eu sempre trabalhei como executivo, né? Minha área era a área mais de controladoria, finanças, fazia trabalhos em empresas de reestruturação, de recuperação, ficava 2 anos, fazia um trabalho e tal. Legal. Depois ia para outra, até que eu fui pro mercado imobiliário, fui fazer um trabalho com uma construtora, isso em 94. E fui fazer uma reestruturação, e aí eu fui conhecer o mercado imobiliário do outro lado do balcão, né? Até então eu estava como consumidor, né? Mas ainda novo e tal, então você não tinha, né? A gente sempre tinha aquela, como todo mundo, né, tem uma boa visão no mercado imobiliário, por causa de investimento e tal, mas não conhece, né, esse bastidor. E aí eu fui fazer um trabalho de reestruturação numa construtora, e depois de 2 anos eu fui convidado para ser executivo de uma empresa, uma loteadora, né? Fui como executivo, tinha uma pequena participação, mas como executivo, né? Não como empreendedor, mas sempre fiquei à frente dos projetos, né? Legal. Tivemos vários projetos, isso foi em 96, e aí a gente, com 3 anos, eu deixei a empresa com certificação ISO 9000, ficou muito bem estruturada, né? Vários projetos aí na região do Vale do Paraíba, aqui na região de Campinas, Americana, Santa Bárbara. Legal. E eu sempre dividi a carreira executiva com a carreira acadêmica. Perfeito. Né? Então, até pela minha formação, que é administrador, contador, eu gostava muito dessa área, fui me especializando dentro da área acadêmica também, não só a área acadêmica, né, mas profissional, porque você usa. Fiz mestrado, né, fui partir para o doutorado e fiquei na área acadêmica até 2006 com graduação, depois eu fiquei só com pós-graduação até 2015 aproximadamente. Legal. E o mercado, em 2008 eu deixei de ser executivo e foi quando eu resolvi empreender, né? Falei, bom, vou começar a desenvolver. Aí eu montei uma empresa, né? Durante 4 anos eu tive uma sociedade, um pessoal também que estava ingressando nesse mercado, e como eu já tinha essa experiência da área de loteamento, então a gente também estruturou, tivemos aí 10 empreendimentos juntos, mais ou menos. Legal. Tá? E aí, quando foi em 2012, eu resolvi montar a Blue Ventures. Encerrei aquela parceria que eu tinha e montei a Blue Ventures, até por uma questão de visão, de como eu gostaria de tocar os negócios dentro do mercado imobiliário. Legal. Uma coisa que eu sempre me bati nesse período era justamente, eu sempre tentei olhar o mercado imobiliário não na visão da indústria do mercado imobiliário, não, eu tenho que produzir, vender, faturar, mas sim como você consegue desenvolver produtos e deixar o seu legado dentro daqueles produtos. Legal. Então, hoje o nosso lema é aquele que é o seguinte: eu faço aquilo que eu compro.
Então, nosso foco hoje é loteamentos, né? Estamos começando a pensar, estruturar o braço da construção, né? Começar a trabalhar projetos. Sim. E olhando o mercado ao longo desse tempo, você percebe, né? Porque o pessoal que vai para o mercado imobiliário, obviamente, você tem que ter responsabilidade econômica e financeira quando você vai fazer um empreendimento. Só que você também tem que ter respeito Sim. à comunidade que você está levando para lá. Perfeito. E aí a ideia é sempre fazer aquilo, se colocar no lugar daquele comprador, né? Daquela família que vai, porque diferente de um produto de consumo, ou carro, você tem um carro hoje, daqui a 3 anos muda o modelo, você troca do carro. Exato. Né? Quando você faz um empreendimento imobiliário, e a sua maioria, principalmente quando você fala dos empreendimentos mais econômicos, via de regra, a família que vai para lá, ela fica lá. Então ela passa 20, 30 anos, os filhos crescem, eles querem ficar em volta, até porque essa é uma comunidade mais próxima, né? Eles se integram mais. Sim. Né? É diferente de um empreendimento de alto padrão. Você faz um belo empreendimento, a pessoa vai lá, faz uma bela casa legal, tal. Só que amanhã depois sai um outro negócio e ela tem condição de chegar e pular para outro lugar. Dá um upgrade. E aí, quando você faz um outro tipo de projeto, você, né, as pessoas, essa comunidade, ela é uma comunidade mais integrada também. Sim. E aí, qual que é a ideia nossa? É dentro dos nossos projetos, independente do padrão, você criar essa integração comunitária. Legal. E aí a busca de trabalhar projetos mais estruturados, mais conceituais, né? Agregar valor nesse projeto, às vezes ele pode ser um pouco mais caro, tá? Mas você sabe que pelo menos você está fazendo alguma coisa que está envolvendo as pessoas, que está criando essa... O que eu acho interessante, por exemplo, o W Ventures, né, que você já colocou, são 13 anos aí de mercado, né, e que sempre tem esse olhar de uma forma mais ampla no sentido de o que eu vou entregar, é o produto final. Então é um produto pensado, um produto bem elaborado. E aí, né, trazendo um pouco aí, né, e conhecer um pouco da parte do Nicolas, que é o engenheiro, a cabeça pensante aí dos projetos, né, Nicolas? Como que é esse processo todo? Quanto tempo você está na Blue Ventures? Né? Fala um pouco aí da tua trajetória aí, quanto engenheiro, quanto, né, braço direito e esquerdo aí do Ivan, né? Bom, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Obrigado, Marcelo. boa noite. Boa noite, Paulo. Paulo, descobri que é meu primo, nós temos o mesmo Então, é Brito, né? Você sabe que isso deu uma briga, né? O Marcelo tava triste hoje. Ele falou, pô, vai vir aí. Falou, vai vir seu tem o parente mesmo sobrenome aí comigo, né? Vai vir um Palma, né? Eu vou ter que entrevistar um Palma agora. Mas, cara, bom, eu não tenho 30 anos de mercado imobiliário porque tenho isso de vida, quase. Tá certo. Mas faz 12, 13 anos, cara, que trabalho no ramo de gerenciamento de projetos, gerenciamento de negócio, Legal. Estratégias, né, expansão. Então, assim, estar na Blue é a minha terceira experiência profissional. Eu tive a primeira, que eu entrei como estagiário e saí como gerente, então foi bem longa, foi bem próspera. Depois eu tentei ter meu próprio negócio, né, primeira vez, quebrei a cara, como um bom brasileiro que Tudo tenta. certo. Dizem que tem que quebrar 3 vezes, né, para dar certo, né, Ivan? E aí a gente teve a felicidade de se encontrar. Legal. O Ivan precisava de alguém e eu precisava ter salário. Então a gente juntou a fome com a vontade de comer. Legal. E deu super certo, cara. A maior diferença da Blue, da cabeça do Ivan, que vem estruturando isso, Sim. apesar da Blue ter 13 anos, os nossos produtos de hoje são 30 anos de experiência do Ivan. Faz toda a diferença, né? Faz, até então você pegar o nosso produto que é, né, fora do residencial, fora do comum, que é o Venture Spark, Sim. É um produto, cara, que assim, hoje ele é um produto que você imagina e fala, cara, isso é perfeito, é isso que as indústrias, as empresas buscando. Precisam. Perfeito. Só que isso é algo que ele vem elaborando há muito tempo, então pra gente é fácil, eu cheguei já pegando o negócio pronto, então tudo isso, né, essa carga dentro da Blue hoje é fácil você estruturar qualquer tipo de projeto porque você tem essa cabeça. Já tem a capilaridade do tempo, né? Já tem esse know-how de 30 anos aí. Né? Validou muita coisa já, não?
E é um mercado que você nunca sabe tudo, né? Um mercado que evolui na legislação, ele evolui nas tendências, ele evolui na expectativa do próprio mercado. Na área fiscal, A gente sempre fala, fiscal, tributária, né? É muito Com dinâmico, certeza. né, Marcelo? A gente sempre fala. E é dinâmico em todas as áreas. Fiscal, tributário, parte jurídica, enfim. A parte do desejo do cliente O também mercado, a gente vê que vai, o né, mercado, trilhando ali. Há 10 anos atrás, vocês sabem disso. Cara, você colocava uma plaquinha lá, loteamento. Todo mundo estava lá fazendo fila, né, para comprar. Cara, você nem precisava fazer nada, você vendia o loteamento inteiro. Aí o que acontecia? Aí você pegava o dinheiro, vazava, e aí isso começou a mudar os compradores. Hoje, cara, para você vender um X% no lançamento, você tem que batalhar bastante. Mudou. Antes você vendia tudo no lançamento. Hoje, se você tiver um lançamento para fazer sem um planejamento estratégico, sem uma equipe, sem todo um processo, né, antecipar tudo isso, você não consegue evoluir. Né? Então hoje você precisa ter algo muito mais robusto. Com certeza. Você precisa já demonstrar um produto, tem que ser um produto diferenciado. Porque produto por produto, hoje... Tem bastante, né? Tem bastante. Tem bastante opção. Até a comunicação é diferente hoje. Total. Porque quando eu lançava o loteamento no final dos anos 90... começo dos anos 2000, a comunicação era só papel. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Era correr, era só um era faixa. O que você pode né? trazer para a gente, Ivan, nesse período, desses 30 anos? Você falou que passou aí mais de 10, né, produtos aí lançados, né? Como é que era, né? Pegando um gancho do que o Nicolas trouxe para a gente. Na verdade, assim, se a gente somar entre do que eu trabalhei, depois como executivo também, nós estamos perto dos 30 empreendimentos. 30 empreendimentos, sim. E que são fases, né? Sim. E aí, assim, essa evolução ao longo do tempo é interessante. Primeiro que a gente teve uma evolução de legislação e muitas mudanças, né? Você pega a legislação do loteamento, embora ela tenha tido algumas atualizações, mas a lei principal do loteamento hoje, a 6766, ela é de 79. Né? E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio depois em 88, se eu não me engano, Sim. alguma coisa assim. Ou seja, foram 10 anos depois para aparecer uma regulação do consumo, da relação de consumo. Perfeito. Então, tinha muita coisa que acontecia antes, né? Assim, que não tinha um respaldo jurídico, tá? Nem para o consumidor e nem para o empreendedor. Sim. Tá? Isso gerava briga. Então, a legislação, ao longo do tempo, ela veio pegando os pontos falhos que tinha e veio ajustando. E aí tem um problema de interpretação também, né? Como você adequar, né? A questão antigamente, a pessoa que parava de pagar, ela perdia tudo. Hoje não se perde mais. Exato. Né? E também, mas você também não tem que devolver tudo. Então, assim, como que você vai mediar isso, né? Então, ao longo do tempo, a legislação ela veio caminhando para poder ajustar. E o que é legal esse ajuste é que tem um equilíbrio, né? Sim. Conseguiu equilibrar o processo, né? Tanto para quem é o incorporador, quanto para quem está comprando, né? Quanto para terrenista. E aí, entrando nessa fase, né, de incorporar, né, a gente teve aí alguns outros convidados, né, da SPL, depois veio o pessoal da Mosaico, né, e agora vocês. A gente sabe que o processo de incorporação ela começa lá atrás, né? Sim. Com o terreno. O que é mais fácil hoje? O terreno para a indústria, o terreno para loteamento? Ou os dois são completamente diferentes? Como é que funciona isso? O loteamento aberto ou o loteamento fechado? Cada caso é um caso, sua né? vocação, né? É o ambiente que ela está inserido. Você tem que fazer uma análise do entorno, né? Do acesso. Então, né? Cada caso é um caso, não tem como você generalizar isso, mas todas as áreas são boas. Hoje, difícil você ter uma área que você fala, cara, é só se você não dá aproveitamento.
E quanto tempo vai assim, Nicolas, mais ou menos de análise? O corretor veio e te apresentou, né? O especialista ali em área te apresentou, falou, ó, Nicolas, Ivan, eu tenho uma área que eu acho que encaixa aí para vocês, aí quanto tempo vai todo esse estudo, a maturação do negócio, pensar o que até que vocês comecem ali a fazer liberações, né? Projetos, aprovações. O Graproab soltou um dado ano passado, né? A gente até estava comentando. Desse início, né, do namoro até você ter um projeto devidamente aprovado, né, e registrado, a média que tem demorado no estado de São Paulo são 5,6 anos. Caralho, 5, 6 anos. É isso do início. Do início lá. Fora a captação do negócio. Tá. Porque o que acontece? Antes, a captação, assim, você tem a sua rede, né, de contato, seu network. Eu conheço o Marcelo, eu conheço fulano, eu conheço o cara lá de Taubaté, que sabe que eu mexo, então ele sabe de uma área. Tá? A evolução da tecnologia, a velocidade da possibilitou velocidade. Possibilitou velocidade, só que também trouxe muitos mais concorrentes. Nós tivemos um momento no passado, e o loteamento é uma coisa interessante, porque o loteamento ele sempre foi autossuficiente. Tá. Desde sempre, era aquele caso que você fazia o loteamento, você vendia, você mesmo financiava, porque banco não financia, né? Banco financia a casa, financia o imóvel, mas o lote não. Então o loteamento ele sempre teve, né, uma trajetória interessante e sempre correu paralelo ao mercado da construção. Perfeito. E tinha espaço para todo mundo. Ao longo do tempo, começaram a surgir os programas de governo, né? Tinha o crédito associativo, Minha Casa Minha Vida, voltou o crédito associativo, começa a aparecer os financiamentos imobiliários já dos bancos privados, então isso começou a movimentar mais o mercado. Legal. O mercado do loteamento, ele teve um momento em 2008, 2009, que gerou uma bolha, né? E essa bolha estourou. Então todo mundo resolveu olhar para o mercado do loteamento. Tá. E aí os grandes incorporadoras começaram a olhar e veio aquela história de fundo, o mercado da economia está indo bem e tal, muito fundo querendo entrar. E com isso veio muita gente sem experiência para o mercado. Especulação. Muita especulação. Por quê? Aí nós vamos fazer um gancho com relação à questão do prazo. A captação da área. Você vai captar uma área hoje para fazer um loteamento? Primeiro que é uma área, vamos falar, uma área de 10 alqueires, por exemplo. Essa área tem que ter algumas características. Ela tem que estar ali na malha urbana, ou próximo da malha urbana, tem que estar dentro do zoneamento. Via de regra, quando a cidade cresce, você vai encostar nessa área, ou essa área pertence a uma família, né? Ela tem uma herança, ela tem vários herdeiros. Então você tem todo um processo de negociação, né? E de trazer todo mundo para a mesma linha de entendimento. Fala, olha, aqui é interessante fazer um empreendimento, porque é bom para você, por isso. Então, esse processo de captação vem muito da expertise de quem está trazendo o negócio. Do corretor, no caso? Do corretor, porque também, assim, você tem que ter conhecimento. Perfeito. Eu recebo hoje uma área por dia, praticamente. Ou mais. Isso, ou mais. Às vezes tem dia que aparece 2, 3 negócios. Não quer dizer que vai ser viável. E por que acontece isso? Porque nós estamos há bastante tempo no mercado e conhecemos um monte de gente. Sim. E ao longo desse tempo você foi filtrando, inclusive, as pessoas que têm disposição, o corretor que entendeu que fazer captação de área para loteamento não é uma coisa, não é varejo, não é uma coisa que isso acontece todo dia. Não é o mesmo Você trabalho. tem que ir lá, você tem que trabalhar, você sabe disso, você tem que juntar todo mundo, você tem que convencer, você tem que mostrar que o produto é melhor, você tem que mostrar que o empreendimento vai alavancar o valor da área e que isso é importante para a família, né, ou para o dono da área. Existem tanto família como tem investidores que compram área para desenvolver. Sim. Então é um processo mais lento, né? Eu tenho negociações aí que já duraram mais de ano, né? Assinamos recentemente uma parceria grande em São José dos Campos. Foi uma negociação de um ano, e não era de um grupo, inclusive, de uma empresa, né? O pessoal tem várias propriedades, e aí nós demoramos para fechar o primeiro, fechamos o primeiro e já fizemos a parceria com a segunda. Legal. Então nós pegamos 2 fazendas, uma que vai ter a vocação empresarial e a outra que tem a vocação residencial. Pegar um gancho do que você está falando agora, que você trouxe, o residencial e o industrial. A gente sabe que tem a marca dentro da Blue Ventures, tem a Ventures Park, né? Ventures Park. Hoje, quais os empreendimentos que vocês têm, que já está lançado? Quais os projetos futuros aí que estão chegando? Quais as cidades de atuação?
Como é que está o mercado hoje para vocês? Olhando para a região nossa que a gente tem aqui, quais são os próximos passos aí e o que já tem hoje e quais os planejamentos aí para os próximos anos aí? Nós precisamos pegar duas veias. Duas Vamos veias, pegar exato. do residencial e pegar do empresarial. Uma coisa de cada vez, né? O residencial, você tem um mercado amplo, né? Hoje Legal. nós estamos entregando um empreendimento lá de Bauru, de alto padrão. Temos um outro em andamento em Avaré, que também é um produto de alto padrão para a cidade, né? Sim. Sempre guardado as devidas proporções da cidade, obviamente. Acabou de sair um loteamento do registro nosso aqui em São José do Rio Pardo, que é um produto fechado também. Legal. E nós estamos entrando no registro com um loteamento popular em Cerqueira César. Né? Eu já fiz loteamento em São Carlos, já fiz vários loteamentos, né, no passado, Bariri, Pirajuí, né, Araraquara. Então, assim, vários tipos de empreendimento. E o residencial, toda cidade tem o seu espaço. Às vezes a cidade tem uma propensão mais para o empreendimento econômico, tem mais demanda para isso, a outra tem um apelo maior, um apelo para alto padrão, outras têm para tudo. Né? Tá. Cidade, a hora que ela bateu 300 mil habitantes, você tem mercado para tudo. Para todas as coisas. Né? E só que você tem as dificuldades também que os municípios enfrentam hoje, até de infraestrutura. Né? Com certeza. Isso é um problema sério hoje na hora de aprovar um empreendimento. Porque existe um déficit de moradia, mas também existe o déficit de estrutura, né? Sim. Porque ao longo do tempo não houve uma preocupação. Eu acho que houve um descompasso entre o que evoluiu a infraestrutura da cidade e o mercado imobiliário. Então isso gerou pontos de colapso, né, principalmente na água e no esgoto, que é o maior problema que os municípios enfrentam. Tá? Então eles vão crescendo. Faltou investimento, né? Muitos municípios ainda vêm naquele, é o DAE, é o Departamento de Água. Tem uma represa, por exemplo, lá em Marília, há 40 anos é a mesma represa que fornece água para a cidade. As duas são as mesmas. E antigamente há 60 anos atrás, tinha até uma outra represa que ela foi desativada, ou seja, tinha mais capacidade antes do que teve agora. Do que tem agora. E assim, a cidade está crescendo. Né? O recurso hídrico nosso está ficando cada vez mais complicado. E a cidade, à medida que ela vai crescendo, o que ela vai fazendo? É natural, você vai urbanizando, né? Ela vai empurrando a água para os lados. Né? Área verde, tudo. Você impermeabiliza. Você vai impermeabilizando o solo. Tem jeito. Então você cria essa dificuldade. E faltou investimento. Quando surgiu o primeiro, criou-se o plano diretor, que as cidades cada uma tinha a sua. O plano diretor também, toda cidade tem o seu. Sim. Mas assim, a lei de plano diretor, ela meio que uniformiza isso para todos os municípios, e cada um tem que seguir. Certo. Então agora nós estamos numa fase de revisão de vários municípios, como está aqui em Limeira. Né? Como está em vários outros lugares. Tá? E aí vem essa questão da discussão da expansão, da infraestrutura, como que vai se suprir essas necessidades. Só que nós estamos numa velocidade grande, né? A velocidade de desenvolvimento ela vem aumentando. Sim. Né? A cada ano. Então o município ainda está sempre atrás. Você continua tendo problemas. Discussão de esgoto. Esgoto, você escuta falar de esgoto há mais de 30 anos que tem TAC para poder fazer tratamento. E os municípios ainda não fazem. Algumas sim, outros não. Né? Aí como vai fazer com o fundo? Cria fundo, não cria fundo? O que vai fazer? E o que acontece? Quando a gente falava em aprovação de loteamento, que no passado você fazia um urbanístico, né, antes da 6766, aprovava na prefeitura e já podia vender, e aí depois você vinha fazendo... Isso era quanto de prazo, mais ou menos? Cara, eu cheguei a aprovar o loteamento em 7 meses. 7 meses? Entre pegar a área, porque tinha que estar dentro da área, e era mais fácil antes, porque antes de ter o plano diretor, se uma área estava fora do zoneamento, você fazia pontualmente, né? O prefeito fala, interessa, manda para a Câmara, própria. Não, que não posso fazer hoje, mas é mais complicado, você tem que fazer isso dentro da regra do plano diretor. Então, quando o município muda o plano diretor, ele já define a mancha de expansão do município. E aí ele já define também a vocação das regiões. Porque antes não tinha vocação. Sim. Né? Você vê,
for colocar, pode colocar. Isso é problema, você vê bastante cidades com corredores bons, você fala, nossa, isso aqui para industrializar Daria é pra excelente, tem um monte de Não pode fazer. E aí você não pode fazer. E aí onde que bate o problema? Principalmente cidades que são, a maioria das cidades são servidas por grandes rodovias, né? Então, Sim. Limeira, você tem Washington Luiz, você tem Anguera, você tem Bandeirantes, tá? Você imagina se você começa a liberar só residencial na beira das rodovias, você vai colocar indústria onde? Como é que esse município vai crescer? E esse cuidado não teve no passado. Então, tem muito município hoje que você tem uma dificuldade de desenvolvimento. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Qual que é o ponto crucial, por exemplo, para uma decisão ou um ponto positivo que seja para a decisão de avançar no projeto de uma área apresentada para vocês hoje? Cara, são vários aspectos que a gente tem que analisar, tá? Topografia, questão de área verde, né? Às vezes você pega uma área que a área é excelente, mas nós temos hoje muita área verde nela, nós vamos ter um aproveitamento baixo, às vezes não justifica, tá? A infraestrutura próxima, né? O negócio que a gente começou a avaliar é assim, cara, coisa besta, ônibus. O ônibus chega lá? Cara, não chega, tá fora da linha, cara. Até para um industrial vai ser... Isso é um assunto que tem sido discutido muito, inclusive no plano diretor, porque né, a gente vê Uber, todo mundo tem carro hoje e parece que estava tirando o ônibus. Não, tendo uma visão muito clara para a parte aí de ônibus. Né? Então, assim, toda essa questão de mobilidade, a infraestrutura, tudo isso pesa na hora de escolher uma área. Porque, assim, o custo interno de um loteamento, quando a gente vai fazer a avaliação, o interno ele varia muito pouco. Só que a obra externa pode inviabilizar ou não, porque a infraestrutura é a gente que tem que resolver para fazer. Sim. Então, se pega algo que a obra externa fica muito caro, ou até, em certos casos, o pessoal dos órgãos, eles enxergam no empreendedor e falam, cara, vou resolver o problema do meu município. Vou pedir contrapartida aqui, vai ter que fazer isso, cara, isso, eles isso. acabam travando, às vezes, o desenvolvimento, porque inviabiliza. Ou seja... você pegar um projeto nosso do Venture Spark, que um projeto pelo outro, com exceção do São José dos Campos, que a área tem 1 milhão de metros quadrados, né? Tem ali 120, 150 empresas. Cara, você tira 150 empresas de você trazer essas empresas para dentro do seu município. Sim. 150 empresas geram quantos empregos? Cara, por conta cara, quero resolver o problema da minha cidade, na verdade você está travando o seu município. Travando a economia, né? Então, tudo isso, a gente faz essa análise prévia, conversa bastante com os órgãos públicos. Legal. De uma certa maneira, principalmente quando é o Venture Spark, que é para trazer desenvolvimento, os municípios têm sido muito abertos. Tá? Hoje nós estamos com 5 Venture Spark já, né, em pleno desenvolvimento, nós estamos em projeto, conversando com bastante prefeitura, né? Inclusive aqui no município de Limeira, um aqui pertinho, em Arthur Nogueira, nós temos um âncora bem bacana, né? Já tem um segundo âncora já procurando a gente. Tem interesse que interessante, instalado. Que legal. Então assim, é um por causa projeto, da característica do projeto. É um projeto que está assim, muito bem aceito. Né, a gente tem uma meta para 2026, que é dobrar esse número. A gente quer fechar 2026 com pelo menos 10 Venture Sparks, esse projeto que, cara, ele é inovador para o ramo. Fala um pouquinho desse projeto, Venture Spark, qual que é o conceito, né, o que veio para ser diferencial. Eu sei da história, né, mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco do Como é que do nasceu produto. o Venture Spark? Como nasceu? Na verdade, assim, por que eu falei aquela hora, vamos trabalhar duas vertentes. Porque o residencial é uma coisa que ele sempre foi a iniciativa privada que desenvolveu e tal. Quando você vem para o mercado industrial, mercado empresarial, a maioria dos municípios aí até pouco tempo atrás, você vai lá, você tem o distrito industrial, né, de Limeira, de Campinas, não sei aonde, é um distrito normal. Né? O município ia lá até para poder incentivar, ele desapropriava uma área, fazia lá o seu distrito, criava uma regra, você quer montar uma empresa lá, tá bom, então é o seguinte, para você montar a empresa, você vai ter que fazer quanto você vai gerar de emprego, como é que vai ser, aí você conseguia aquele terreno de 5 mil, 10 mil metros, às vezes nem era o que você precisava, e aí você montava a empresa. E isso, ao longo do tempo, na maioria dos municípios, foi assim que funcionou. Tá.
Só que nesse meio tempo, o que acontece? Essas empresas, elas tinham que cumprir uma série de requisitos, elas não tinham a matrícula do terreno, né? Ia conseguir a matrícula 30 anos depois, ou às vezes não quebrava no meio do caminho, aquele negócio ficava enrolado, o município tinha que tomar, mas era o que tinha do modo geral. Nos grandes centros, a coisa é um pouco mais dinâmica. Tá? Então, esse mercado pro industrial, eu chamo de empresarial, porque, né, não é só o industrial, então todas as atividades, ele começa a despontar como um mercado mais recente para a iniciativa privada. Certo. Então, se você pegar a maioria das incorporadoras hoje, o pessoal que faz loteamento, fazem residencial. Sim. Tem gente que não põe a mão no industrial. Sim. Tá? É diferente, porque o público é diferente, é um mercado mais... O residencial também é sensível à questão econômica, né? Só que você tem uma população muito maior. Sim. Né? E o empresarial, por que momento que eu vou investir, que momento que eu não vou investir. Só que a economia do Brasil, ela, assim, é o que eu falo, a crise no Brasil é cíclica. Exato. Né? Então ela sobe, desce, sobe, desce. O problema é que toda vez que ela vem mais forte que a anterior. Só que ela também alavanca o país. Então, a economia, as empresas sempre estão crescendo. Com a lei da responsabilidade fiscal, os municípios não conseguem mais fazer isso. Tá. Para ele desapropriar uma antes, o que acontece? Você tem muito rolo ainda do passado, porque o município desapropriava, aquilo tirava a área da família, dava um precatório, ia discutir aquilo para receber daqui 30 anos, e ele fazia e acabou. Hoje não pode mais, hoje se ele desapropriar uma área ele tem que pagar. E os municípios não têm caixa mais para isso. Aí você vem para uma região mais forte, como a região aqui de Campinas, Vale do Paraíba, Sorocaba, as áreas são mais caras. Aí o município tem menos condição ainda. Com isso, criou-se esse espaço, né, para o mercado, para a iniciativa privada fazer o empreendimento. No nosso caso, como eu venho desse meio há muito tempo, trabalhei muito tempo com formação de executivo, vivendo a dificuldade da pequena empresa e da média empresa em vários níveis, venho da área de capacitação, né? Então venho da área financeira, então eu vivi na pele, até quando eu estava antes do mercado imobiliário, as dores de você estar à frente de uma empresa. Legal. Quais são as dificuldades que você tem? Você não tem recurso, você precisa expandir, você não tem mão de obra, você não tem recurso, você precisa comprar máquina, você não consegue crescer, às vezes você está no lugar errado, você está no... Eu trabalhei uma vez numa indústria de calçado que estava num polo alimentício. Tá. É impossível ficar em pé. Até um momento, de passado um tempo, que ela foi para o mercado na região do calçadista, foi para Novo Hamburgo, bom, lá é a indústria de calçado. Por quê? Porque você formava, eu cheguei a colocar uma unidade móvel do Senai dentro da indústria para formar mão de obra. Beleza, a primeira crise que tinha na indústria do calçado, a gente tinha que dispensar. Tá? Esse funcionário que era bom na área de fazer calçado, ele ia para onde? Ele ia para a indústria alimentícia. Caramba. Por quê? Porque essa indústria não tinha crise, ela estava sempre contratando. E a hora que você ia retomar, você como é que você ia pegar de volta? Você pega de volta? Você não pega. Né? E ele também não vem, porque ele sabe que lá ele está garantido. Perfeito. Então, ao longo do tempo, eu falei, puxa, a gente precisa pensar num projeto que resolva o problema das empresas. É aquilo que eu falei, nós temos que pensar fora da caixinha para poder... Não é só fazer o negócio imobiliário. O problema da empresa não é o lote. Comprar lote, ela compra. Ela compra em qualquer lugar. Terra por terra vai comprar, né? Mas é como você pode... A estruturação de estruturar. E aí eu vim estruturando isso já 20 anos que eu venho com esse desenho, né, para esperar o mercado no momento certo. Legal. Então hoje, o que é o Venture Spark? O Venture Spark ele é um grande espaço, ele é um ecossistema. Boa. É um grande centro de desenvolvimento. Legal. Eu tenho um negócio imobiliário, por quê? Porque eu tenho o físico, eu tenho um terreno ali. O nosso público não é a grande empresa, a nossa preocupação é a pequena empresa. Por quê? Porque você olhar dentro das cidades, Limeira tem quase 400 mil habitantes. Sim. Quantas empresas você tem enfiadas dentro da cidade? Há muita. Em qualquer esquina.
E o cara precisa crescer. Quando nós fizemos o levantamento para o Ventures Park daqui, cara, Limeira tinha 50 mil empresas abertas e tipo, era 25 mil, né? 50% das empresas eram meio ou microempresa, cara, pequena empresa. Tá? Esse cara, ele começou o negócio né, lá atrás. Aí a cidade cresceu e encostou nele e está expulsando ele. Exato. Por quê? Porque ele já não consegue expandir mais. Ele precisa crescer, ele não tem como. Então, qual que foi a proposta, a ideia? É criar um ambiente onde você pega esse cara que está sozinho, traz ele para dentro de um ambiente com mais 100, 150, que tem as mesmas dores dele, tá? Entende quais são essas dores. Qual que é a minha maior dor hoje que a gente vive? Capacitação. Isso. Tá? Recurso para crescer, para investir, mas a capacitação hoje, infelizmente, nós estamos colapsando na educação no Brasil. Infelizmente. Tá? Assim, o modelo educacional do Brasil, ele vem na contramão da história, quando você compara com outros países, principalmente... E a retenção do talento também. Exatamente. Você capacita e ele não está ficando. E aí, o que a nossa preocupação é? Como que a gente vai fazer? Porque o grande ele se resolve. Sim. O grande, ele compra uma área lá, ele faz tudo. Ele treina, ele tem toda a estrutura lá. O pequeno não consegue fazer. Não. Tá? Ele não sabe fazer uma formação de preço, ele não consegue fazer um plano de negócio para conseguir um recurso subsidiado. Quando você fala da questão de trazer esse pessoal para dentro do Ventures Park, é a partir de que tamanho o terreno, a partir de que modelo de negócio, qual a capacitação ou qual a infraestrutura, né? Esse ecossistema está interligado ao quê? O que as empresas vão ter dentro do Ventures Park? Qual que é a proposta? Nós trabalhamos com a modulação entre 500 e 1.000 metros quadrados, dependendo da região. Tem o apelo da região também, até o próprio tipo de economia. Então você pega Vale do Paraíba, ali, Pindamonhangaba, você tem muita metalurgia, então você tem que ter espaço melhor. Você pode ter uma região com um pouco mais empresas mais de tecnologia, que ocupa menos espaço. Então, às vezes, você tem a necessidade de colocar no mercado um terreno menor. Porque quando você fala em indústria, você pensa em 10 mil metros. Exato. Não, é 20 mil metros. Não é. Não é. Você pega uma indústria de semijoia aqui, ela tá dentro de uma casa. Tá num terreno de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. E movimentando ali. E movimentando muito, e movimenta valor, porque mexe com material caro, valor agregado. Esse cara, ele quer estar num espaço um pouco melhor, às vezes a necessidade dele até nem é tanto espaço, mas é segurança, é um ambiente que eles tenham tranquilidade. Você falando do ramo da joia, a gente vê muito isso aqui em Limeira. Ele está num terreno ali de 200, 300 metros, aí ele chegou já numa pujança que ele precisa pular para um negócio. Aí, e o de 500 atenderia muito. Só que daí não tem o de 500, ele tem que daí procurar o de 1.000, que é o que detalhe, tem, que é num distrito industrial, aí é muita coisa para ele naquela quantidade de momento. Ou ele tem que comprar um vizinho, e aí o vizinho não está disponível. Geralmente ele começa pequenininho. Então ele começa numa sala, de repente ele expande para mais um, aí vai para 3, aí daqui a pouco ele vai para uma casa sozinho. Aí essa casa fica pequena, aí ele compra do vizinho, aí ele vai... Só que a estrutura é uma estrutura de bairro, não é uma estrutura comercial. E assim, e dentro do Ventures Park, e aí já vendendo peixe, né? Falando desse ecossistema, nós temos uma estrutura, cara, hoje é fechado. Então assim, quando você lida com valores, com tudo, e o seu patrimônio, né? Você ter segurança, você poder fechar, ir para sua casa e falar, cara, eu tenho uma portaria 24 horas, eu tenho uma segurança, cara, você dorme tranquilo. E além disso, tá? Como a gente estava falando, não é só o lote. Esse ecossistema não é só interno. Não é o Ventures Park de Limeira, ele não é uma ilha. Boa. Né? Quando a gente fala, né, o Ivan falou que os residenciais, a gente quer essa integração, essa comunidade, no Ventures Park também. Então, uma empresa de Pindamonhangaba, ela tem uma mesma necessidade de uma empresa de Limeira. Perfeito. Cara, se a gente juntar as duas, nós vamos conseguir um preço melhor para uma capacitação? Consegue. Vamos fazer isso. Você se torna um hub de negócios aí também. Exatamente. O Ventures Park, a empresa Ventures Park, que está dentro do Ventures,
ela a gente está até separando, né, com a cabeça só para Venture Spark, que ela vai ser autônoma, para fazer esse jogo. Ela vai ser responsável por ligar as empresas, por buscar... Cara, o negócio que a gente estava conversando, uma visita técnica fora. Pô, talvez para uma empresa pequena conseguir, para ir para uma visita técnica bem interessante, eu quero ir para a Flórida. Uma empresa pequena talvez não consiga. Cara, a gente junta 5, 6 empresas, no grupo, faz esse negócio. Nós temos um grupo de 20 executivos, faz um coletivo e você leva. Porque uma coisa que precisa para as pequenas empresas também é a visão de fora para ela crescer. O que está acontecendo lá fora? Você tem que trazer essa informação. Excelente. Por que o mercado evolui? Porque há 30 anos atrás o teu nível de informação era muito menor do que você tem hoje. Então hoje você pega o celular, você entra na internet, você sabe o que está acontecendo em Singapura, o que está acontecendo. O Paraguai virou a bola da vez, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a China, ou qualquer outra região do mundo, e o que está se fomentando ali. Tá? E o que em todos os lugares, no mundo inteiro, todo mundo precisa de tudo. Tem carro aqui, tem carro lá, tem modelo aqui, lá, todo mundo come, todo mundo precisa. E as coisas vão sendo criadas, principalmente a nível de tecnologia. O que é a ideia nossa? É exatamente isso. Não importa onde você está. Primeiro, a gente cria uma estrutura de apoio que é o não operacional da empresa. Então a empresa vai fazer, eu preciso de um espaço pequeno, eu preciso de um terreno de 500 metros. Só que ela pode comprar um terreno de 500 e comprar mais um de 500, porque ela pode, a gente financia, tá? Ele não depende de fazer um projeto e na prefeitura, para a prefeitura dar o terreno. Então ele pode fazer um planejamento de expansão para ele, já adquirindo isso. Legal. Ele tem o título, ele tem a matrícula, porque o que acontece muito, comparando com os distritos públicos, né, vamos dizer assim, às vezes o empresário precisa fazer um barracão, aí ele busca um recurso do BNDES. Ele precisa dar uma garantia. Só que ele não tem a matrícula. E ele vai dar o que de garantia? Ele dá a casa dele. Aí se esse coitado quebra, ele perdeu a casa. Perde a casa. E ele também não tem o título do terreno. Ou seja, ele perdeu o barracão e perdeu a casa. E a esposa numa hora dessa. E aí o que acontece? Como ele tem a matrícula dele, vou conseguir um financiamento, ele quita o terreno, ele tem o galpão dele, ele vai desenvolver tudo ali. Sensacional. A estrutura que ele tem fora ali, ele vai se preocupar em o que ele precisa para ele trabalhar. Legal. Tá? Ele não precisa montar uma sala de treinamento lá dentro. Já vai ter o apoio. E a gente busca os agentes que trazem isso. Legal. Então você precisa trazer vários tipos de agentes, fazer uma parceria com as universidades. Por quê? Porque você consegue... Na minha época de faculdade, eu fiz faculdade metade dos anos 80, curso de administração, contábeis, e depois como professor também a gente tinha a integração, a gente tinha uma oficina muito interessante entre faculdade e empresas locais. Tá. Então, assim, era o nosso curso de negócio, isso não, eu falo nosso porque é o que eu participei, mas era o normal dos outros. Essa integração entre a universidade e a empresa para a formação de mão de obra. Tanto que a maioria das pessoas que se formavam saíam já empregadas. Né? E seguiam bem. Ou começou a distanciar isso do mercado. As empresas se distanciaram desse mercado. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa conectar de novo. Preciso pegar uma faculdade aqui, né, e falar, olha, eu preciso de mão de obra dentro dessa empresa. E trazer de dentro dessa faculdade. Se é mão de obra técnica, eu preciso pegar o Senai e trazer de dentro do Senai para fazer essa formação. Perfeito. Ou pegar o Senai e colocar lá dentro para formar. Perfeito. Você tem uma indústria forte aqui também, que é a indústria para o segmento automotivo. Vários fornecedores. Opa. Então, você pode trazer esse curso e montar lá dentro. Alguém tem que organizar isso. O Venture Spark, ele faz isso. Veio para isso. Ele veio para fazer entender as necessidades da empresa. Sim. E trazer para ele essa solução. E os pequenos, por quê? O pequeno é o que tem mais dificuldade. E a hora que você traz isso no coletivo, você gera economia para a empresa. E o que eu acho interessante, Paulinho, é que o Venture Spark é diferente de todos os outros condomínios industriais que tem. Por exemplo, aqui na cidade não tem nada parecido com isso.
né, na região. Eu acho que não tem. E você vê, não é só a venda de um terreno, de um lote de 500 Não, tá vendendo uma ideia, né? Tá vendendo toda uma estruturação por trás. Um modelo, né? Não um modelo de negócio, mas é uma peça desse quebra-cabeça que vai ajudar o modelo de negócio do empresário. Mas todo produto da Blue Ventures, todo, seja residencial, seja industrial, nunca é só a venda de lote. É sempre a venda de um conceito, cara. Cara, você sabe que isso traz um diferencial tremendo dentro do mercado, né? Porque o que a gente vê nas incorporações é muito jogo de número, né? E lógico, ninguém está aqui, né, deixando dinheiro em cima da mesa, né? Vou falar uma coisa, eu seguro esse menino aqui. Se deixar... Eu sei que você segura. Mas o que é interessante, o que a gente percebe... é essa humanização, né? É um produto humanizado, um produto pensado, é um produto muito bem elaborado, tanto o residencial quanto o industrial. E a gente, né, já tem caminhado um tempo junto, a gente percebe o cuidado realmente sobre o processo. E não tem, no mercado não existe. Então eu vejo com bons olhos o sentido de ser o diferencial de mercado. Hoje as pessoas estão muito mais olhando para isso, num conceito do que é. Quer qualidade de vida. As pessoas querem uma qualidade de vida, querem um conceito diferente. E a gente, conversando essa semana, a gente estava falando sobre estruturação patrimonial, por exemplo. É um formato de uma estruturação de negócio que não tem no mercado hoje. E o que a gente percebe com toda essa tecnologia que a gente tem vivenciado em todos os mercados, não só no mercado imobiliário, as IA da vida, né, Paulinho? É assim, o quanto que isso trouxe de benefício, mas que não substitui o olho no olho, mas não substitui o treinamento, não substitui o conhecimento, a formação, não substitui. Isso ainda precisa existir, porque o mercado precisa de pessoas. As empresas, para estar viva, precisam de gente, precisa de mão de obra. Sim. Então, esse caso de vocês pensarem em tudo isso nesse ecossistema, é realmente um diferencial aí de produto. Porque você pega, por exemplo, você pega um loteamento fechado. Hoje você tem muita tecnologia. Então você pega um empreendimento, você mura ele, você põe uma portaria, você tem recurso tecnológico. Esse tem, aquele tem, todos têm o mesmo recurso. Isso. Em termos físicos, assim, de tecnologia, de oferecer segurança e tal. Tá, mas e o ambiente? Você pega o Terra de Toscana, por exemplo, de Bauru, ele é o primeiro projeto conceitual. E é uma cidade de quase 400 mil habitantes. Ele é um empreendimento conceitual. A proposta dele é ir além do loteamento fechado. Sabe? Ele tem uma relação do nome com a arquitetura. Tá? O que se propõe? O que se propõe é criar um ambiente. E vamos deixar claro, né? Criar um empreendimento para todas as gerações. Deixar o adendo, eu tive o prazer de conhecer e assim, é um produto realmente diferenciado. É encantador, né? E aí, a gente precisa fazer um negócio, porque você vai fazer uma casa, o Paulinho vai fazer outra casa. Os dois resolvem fazer a mesma casa. Tá, o custo da casa é o mesmo. Onde você vai encaixar? O empreendimento que você vai colocar, ele tem que ser atrativo. Sim. Se você é um construtor e faz a casa, você vai procurar um lugar onde ele vai te dar mais liquidez. Vai ter liquidez. Poxa, ali tem uma preferência. Valorização. Eu vou fazer ali. Isso a gente vê muito. O lote, o terreno, ele tem que conversar com o projeto. Às vezes, alguma pessoa que não tem experiência vai e constrói uma mega de uma casa, às vezes num lote aberto, que aquela casa que ele fez era para um loteamento fechado ou para um outro bairro. E fica totalmente defasado ali o valor de mercado daquela região. Claro que a liquidez ela vai demorar mais ali para se vender e se vender, né? Porque então realmente fazer esse match do tipo de construção com o loteamento ali que você está oferecendo. A grande satisfação, falando de Terra de Toscana, a grande satisfação que a gente tem hoje de ver as pessoas compram, muitas famílias comprando. Legal. Eu acho que a gente tem um divisor de águas importante no mercado imobiliário, que foi a pandemia. Sim. As pessoas vinham naquela toada, vão trabalhar, de repente tranca o cara dentro de casa, principalmente quem morava em apartamento, fica um ano enfiado dentro do apartamento para deixar qualquer um louco. Eu tenho um amigo que até brincou, falou, poxa, a pandemia fez eu descobrir que minha mulher é bacana. Porque fez ele conviver. Ficou parado, Outro já mas aí já separou. O número de divórcio aumentou. Mas aí o que acontece? Não tem que ser assim.
E aí as pessoas começaram a procurar um pouco mais de né, arejar a qualidade de vida. E aí o ambiente... O que aconteceu que a gente percebe muito hoje? Famílias inteiras comprando terreno no mesmo empreendimento. Que legal. Porque eles querem estar mais Mais próximo. próximo. Então é o pai, a filha... Será que volta, Ivan, aquela época que de domingo eu ia almoçar na casa da avó? eu acredito. É? E eu acho que o que a gente propõe dentro dos projetos é fazer você sair de casa. Legal. Então, Nós temos muita área verde. nós temos muita coisa. Né? Algumas preocupações que a gente tem. A pessoa, não importa o terreno que ela está, ela não pode andar muito para ela ter um espaço de lazer, um espaço verde. Pode ser um pequeno espaço, uma pequena praça, pode ter só um banco, mas ela tem um espaço que ela pode chegar ali, parar e ficar. Legal. Né? Não tem que... Normalmente os clubes dentro do empreendimento você concentra em algum lugar só porque você tem quadra e tal. Mas assim, nós temos uma preocupação com todas as idades, desde a da criança, que é essa preocupação, a mãe sair de manhã para a criança tomar um sol, né, no horário adequado, ela andar só um pouquinho e ter um espaço ali com uma sombra para ela ficar com a criança. Sim. Até a pessoa com uma idade maior. Hoje, dentro do empreendimento nosso, nós já estamos colocando salas de atendimento. Por exemplo, você fez um tratamento, precisa fazer uma fisioterapia, tem dificuldade de locomoção, de sair do empreendimento, Espaço você tem que, dentro da casa. tem que ir para a clínica, aquela toda. Não, dentro do empreendimento você tem um espaço de atendimento. Legal. E o adolescente também. Nós Paulinho. temos um estúdio de música, nós temos um Caraca. cinema lá dentro. Nós temos- Quantos itens de lazer tem hoje no Cara, Toscano? todos que você pensar O que precisa agora vai ter. ter. É. Caraca. Nós temos o Espaço Dona também, que é algo recente, né? Que já está tendo até em alguns. Mas, cara, tem lá o cabeleireiro, né? Os espaços para cabeleireiro, O espaço para espaço, manicure. Tudo né? bem que é a associação que vai ter que organizar, né? mas vai ter o espaço para ser criado. Existe o espaço. Existe o espaço e a gente já entrega todo mobiliado, tá? Então vai ser assim... É um estudo violento, porque tá vendo o modelo de consumo, né, dos clientes, é. o que está acontecendo, e você tem que ver no que tem de Paulo, melhor. a gente precisava colocar tudo isso. A gente não precisava colocar tudo isso, a gente não precisava. Mas é um negócio que, desde que eu tô com o Ivan, e eu também tinha isso na minha vida. Cara, se você for fazer, faz o melhor. Faz o melhor. Vou Entrega diminuir, mais, né? eu vou Entrega o diminuir o plus, lucro. né? Você vai diminuir o lucro, porque é gasto seu. Mas, cara, entrega o seu melhor. Porque amanhã você que comprou, você vai falar, pô, cara, o pessoal que fez... A gente vai, quando faz a reunião com os compradores, quem vai é a gente, dá a cara a tapa. Não tem outros que vão. É a gente que vai, não é o pessoal comercial. Você tem que criar, assim, o que a gente tem que fazer dentro do mercado imobiliário? Isso é um pensamento meu que eu acho que todo mundo tinha que ter. Criar referência. Boa. Porque eu tenho certeza que a hora que o próximo empreendimento, o empreendedor ele vai pensar duas vezes no que ele vai fazer. Sim. Porque ele já teve uma referência. Ele fala, puta, E não dá para errar. na visão de vocês... Subiu a régua. Isso, na visão de vocês, esse subir a régua é um conceito que veio para ficar? É um divisor de águas? A gente espera que sim. Sim. Até porque as pessoas têm mais informação, as pessoas estão vendo o que está acontecendo de fora, elas estão procurando isso. Você vê que tem, por exemplo, o prédio apartamento que tem lá, né, uma área de lazer mais completa, a liquidez dele é diferencial, muito, né? Os condomínios que tem, a hora que tem um clube ali, uma piscina, tem condomínio que é lançado que tem apenas uma quadra ali, uma área verde. A hora que vem todo um conceito, um spa, mais uma piscina, uma quadra, uma área para os jovens, já enche o olho. Já muda. E essa busca das pessoas por uma melhor qualidade de vida, né? Quando você oferece esse produto fica muito mais atrativo, né? Você oferece todas essas opções, o produto fica atrativo. Sim, Né? E por tanto isso o tem uma residencial, liquidez. aí eu volto a falar do Venture Spark, por quê? É qualidade de vida também. Você Sim. ter a sua empresa num lugar que você sabe que você pode crescer com uma estrutura mais enxuta sua, porque você já tem esse ecossistema rodando, é qualidade de vida. Com certeza. Vocês são empresários, você sabe a preocupação que você já tem no dia a dia. Você tem, por exemplo, um escritório, vamos pensar no vertical, prédio de escritório. Você tem uma sala lá dentro. Qual que é o tamanho da sala? 30 metros quadrados com um banheiro. Esse é o padrão de uma sala de escritório. Tem 50, ou tem um pouco menos. Mas é o quê? É uma sala. É uma sala com um banheiro. Mas o que chama atenção é a fachada do prédio.
Você acha, nossa, que prédio bacana. Aí você vai para sua sala. A hora que você está dentro da sala, você não está vendo a fachada do prédio. Não tá mais. Você está numa sala que você podia estar em qualquer outro lugar. É essa percepção, né? E aí, qual que é a questão do Ventures Park? O cara ele tem um galpão pequeno, simples ali, sem muita coisa. Mas qual que é a fachada dele? É o galpão ou é o empreendimento? Empreendimento. As pessoas chegam e falam, pô... Que mesa que está sentando, né, Paulinho? Ou que ambiente que você está frequentando. É a mesma coisa. Desde a portaria que você está entrando, a avenida Você central. está vendendo um conceito, né? Uma estruturação que, para ele fazer sozinho, fica muito robusto, fica muito caro. O cara tá ali, acabou de vai ter sair de todo uma esse reunião suporte. tensa. Tudo isso que a gente falou do Terra de Toscana, né? Essas áreas verdes, nós temos também no Ventures Park. O cara tá lá, cara, puta, Que é uma acabou. área de descompressão, Pô, o cara né? vai lá, o cara vai para aquele lugar, o cara senta, o cara leva um uísque dele, sei lá. O cara, ele tem um momento de paz no meio do caos. E é isso que a gente busca oferecer legal. também, cara. Ivan, qual que é a região hoje que vocês estão com um olhar mais clínico, que vocês estão buscando mais áreas, mais empreendimentos? Qual que é o eixo? Nós temos empreendimentos, né, em várias regiões. Algumas regiões a gente vai executar o que tem. Tá? O que nós estamos olhando mais é justamente para os corredores de desenvolvimento. Eu sei Então, de onde ele está falando. No caso, por exemplo, essa região toda aqui de Campinas, né? Eu penso nos corredores, por quê? Porque, queira ou não, é onde você vê a coisa acontecer. Tá. Mudança. Residencial, tem cidade, às vezes é uma cidade menor, mas tem potencial. A gente analisa tudo, sabe? Tudo. Pessoal, a primeira coisa que alguém pergunta, você precisa de área no mínimo de quanto? Falou, me mostra a área. Tudo bem. O que cabe ali. Se ela tiver 10 mil metros, eu não consigo fazer um loteamento. Mas eu tenho um loteamento em área de 4 alqueires. Legal. E que encaixa bem. Às vezes é o que encaixa e é o que precisa. Então a gente não tem essa... Então, nós temos que olhar. Hoje, qual que é o nosso foco? São Paulo, começando, estamos olhando Paraná e Santa Catarina. Já estão olhando para outros estados. Por quê? Porque nós estamos olhando também corredores econômicos. Nós não estamos olhando só com a visão, o olhar do residencial. Nós estamos vendo onde está tendo desenvolvimento. Porque onde tiver, você faz o empresarial e, obviamente, que o residencial também você cria espaço. Então, já que você vai lá, você vai trabalhar os dois. Quando você fala da área de desenvolvimento, por exemplo, Porto Seco, o que é um chamariz ou um diferencial que você fala, cara, isso aqui atrelado a isso encaixa isso? Qual que é um produto que vocês buscam, ou uma área, né, um determinado negócio, um centro logístico? O que impacta mais no sentido de falar, isso aqui agrega isso? A gente sabe que vocês têm área perto da Embraer, tem coisas, né, muito próximas ali. Sim. Isso é um diferencial, porque, né, já vira uma âncora, né? Já tem um espaço para você trazer primeiro que você tem que entender qual que é a economia local, né? Tá. Depende de onde você vai. Às vezes você pode até ter uma cidade mais isolada, de porte, né? E que ela tem a vocação para ter, né? Dentro do estado de São Paulo tem cidades que têm potencial para ter o Ventures Park, e tem cidades mesmo de porte um pouco maior, média, que nós temos insegurança de colocar. A gente pensa duas vezes. Arthur Nogueira é uma cidade relativamente pequena. É uma cidade pequena, mas ela está na região metropolitana. Sim. É uma cidade que está próxima de tudo. Sim. Ela tem topografia boa, ela tem disponibilidade de área, ela tem uma qualidade de vida. E aí o que nos surpreendeu, porque é a menor cidade de todas que nós estamos fazendo no Ventures Park. Só que ela já tem 2 empresas de porte que se interessaram em colocar ali, né? Por quê? Por causa da estrutura, porque elas estão buscando, isso é uma coisa que as empresas estão buscando, qualidade de vida. Se você pegar São Paulo, qual que é a referência nossa, falando em estado de São Paulo? O estado de São Paulo é a máquina que toca, né? Sim. São Paulo e Sul é o que toca esse país aqui. Perfeito. E São Paulo é o coração, não tem como não ser. Sim. Tá? É indiscutível. Né? Então você pega a malha rodoviária de São Paulo é muito boa, só tem investimento, só cresce. Você vê que as rodovias estão só sendo ampliadas, só aumentando. Sim. E capital era a referência, como sempre é, né? Você parte da capital. Então você pegar um raio ali de 100 quilômetros de São Paulo hoje, você não tem como você expandir mais. Não tem mais espaço. Não tem espaço. Primeiro que você vem pegando toda a região
saindo de São Paulo, da Serra ali, até Sorocaba ali, a topografia não favorece. Então você tem os grandes galpões, o pessoal vai pegar um morro, então faz a terraplanagem e encaixa. Para você fazer o desenvolvimento do menor, é complicado, porque para fazer loteamento você tem que ter uma topografia mais adequada. As empresas estão vindo, elas não têm espaço mais para crescer. Até porque o grande precisa dos pequenos para fornecer. Então aí você pega, onde estão grandes indústrias agora? Estão pegando a região do Sorocaba, né? Está saindo do centro, está vindo para cá, para cá. Está saindo. E a hora que você começa a chegar nessa região, você começa também a ter um relevo que favorece você desenvolver. Legal. Né? E essa mancha, ao longo dos anos, né, ela tende a aumentar, ela vai... Né? Mas ela parte da onde? Ela parte da capital, né? E vai criando seus anéis de expansão. Legal. Então atinge Vale do Paraíba, né? Atinge essa região de Campinas, Jundiaí, Sorocaba. Roque. Tá? Então você vai pegando ali, ó, Boituva, por exemplo. Boituva é uma cidade que é uma cidade excelente, é uma cidade que tem uma capacidade de expansão muito grande, recebe condomínios de alto padrão. Por quê? Porque é muito próximo. O cara, às vezes ele está trabalhando em São Paulo, ele vai morar lá. Por quê? Porque é muito mais perto ele sair dali para São Paulo e deixa a família lá bem instalada. E isso vai acontecendo com as empresas. Por quê? Questão de mão de obra, né? A qualidade de vida do funcionário, o tempo que se perde em trânsito. Então, o centro nervoso financeiro é São Paulo, mas quanto você não perde tempo em trânsito em São Paulo? Uma indústria não pode estar sujeita a isso. Ela não pode, isso impacta o processo produtivo dela. O cara que é mais intelectual, ele resolve no celular alguma coisa. Né? O cara que é do financeiro, ele está ali, ele se resolve. Agora, uma peça que falta no processo produtivo não resolve. É físico. E tem mais um detalhe, né, dentro desse contexto, a parte da guerra fiscal, né? Exatamente. Hoje os centros, todo mundo, né, saiu para os outros estados. Muitas empresas saíram. E a hora que terminar essa guerra fiscal, a tendência é voltar. A tendência é voltar. E as empresas, elas vão ficar em lugares com dificuldade, por quê? Se não tem mais sentido. Elas vão voltar para onde a coisa acontece. E aí tem que estar preparado, né? Ou, tem que ter muito Venture Spark aí. Mas eu acho isso muito positivo. Por quê? Porque também vai obrigar os outros estados a olharem de forma diferente. Perfeito. O seu parque industrial, suas empresas. Legal. Porque ficou muito cômodo. Não, a empresa está aqui porque ela segura a empresa com imposto. Eu dei um desconto aqui. Eu dei o desconto, então eu seguro a empresa aqui. Mano, não vai ter jeito. Tinham grandes incentivos, né? Vai ter que criar... Dava o terreno para o cara ir para lá. Vai ter que criar condições para essa empresa ficar lá. Ela pode até ficar. Mas para ela ficar, ela vai precisar ter o quê? Ela vai precisar ter mão de obra, vai precisar ter infraestrutura, ela vai precisar ter tudo isso. Porque volta naquilo que a gente falou. O problema da empresa não é só o terreno. Porque se fosse o terreno, ela podia ter qualquer lugar. O Brasil é um imenso terreno. Bom, pessoal, eu sei que o nosso tempo está acabando. Já até passamos, né? Não sei. Acabou. Tem mais pergunta aí, cara. Não, só para... falando em novidades do mercado. Vamos lá. A Blue, ela fez alguns tokens imobiliários, né, que é um assunto pro próximo. Tokenização, a gente já falou. Vai ter que fazer mais um, vai ter que fazer mais um com a gente, mais um para tokenização de token, tá? E uma das coisas, né, que a gente esteve junto nesse projeto com nossos parceiros da Zuvia foi dentro da B3. Então, o nosso token imobiliário, né, da Blue, né, com o TR de Toscana, foi o primeiro token imobiliário dentro da B3. Caraca, que privilégio, olha só. Então, essa informação é nova, não tinha não. É nova, eu ainda não tinha conectado com ninguém que falou, nossa empresa já tokenizou e está acontecendo assim. Na verdade, assim, a gente veio trabalhando o projeto de tokenização há 2 anos, fazendo a experiência da tokenização. Porque tem muita gente... tokenização é investimento, tem uma série de fatores importantes. Ela pode financiar, ela é uma democratização de investimento, porque você com muito pouco, você consegue... A partir de R$25. R$25 você consegue ter a mesma remuneração que o cara que tem 2 milhões, que tem mais. Por quê? Porque você cria espaço, ele compra um pedacinho daquilo que vai dar uma rentabilidade boa para ele. Eu vejo que
o fundo de investimento imobiliário, ele tem vários imóveis dentro daquele fundo e você pegava uma cota. A tokenização já seria você ter um pedacinho de um único imóvel, de um único lote. Você pode tokenizar, você pode tokenizar um lote, você pode tokenizar uma carteira você pegar uma incorporadora, ela vendeu um lote e ela quer pôr um pedaço da carteira. E no caso esse que vocês abriram já que foi o TR de Toscano, foram lotes. Os lotes. Foram lotes. Nós colocamos lotes e aí a partir de R$25 você conseguia fazer a compra, né, de uma fração. A diferença estava o seguinte, nós começamos com alguns tokens pequenos de carteira, né? Porque a tokenização, inclusive, é uma forma até de você financiar, né? Você pode tokenizar um prédio e você transfere uma parte do teu ganho para o investidor, né? Para você faz e lá na frente você vai vender e ele vai realizar. Então ele consegue, você dá espaço para ele investir num negócio que sozinho ele não vai conseguir. Através da tokenização ele consegue. E para o mercado imobiliário, ele criou uma grande ferramenta que pode fomentar o mercado imobiliário, pode financiar o mercado imobiliário. Perfeito. Tá? Então nós como fizemos um piloto aí com a carteira para ter aderência, né? Vamos entender o processo, vamos ver como é que é. E aí a gente começou a aumentar e nós fizemos uma experiência com o terreno. Então a grande vantagem da tokenização é que tem lastro, né? Não é um Bitcoin da vida. Isso. Tá? Você tem lastro, ou você tem uma carteira, né? Você tem um recebível para garantir, ou você tem um imóvel que está garantido. Sim. E a entrada na B3 foi justamente o quê? Antes o cara comprava, investia no token e ele tinha que esperar o prazo. Congelado o dinheiro. Ele ficava congelado até dentro do prazo, lá de um ano. Você pode fazer por vários prazos. Pode fazer por 30 dias ou você pode fazer até por mais. Só que ele entrava, ele tinha que esperar para realizar o prazo final. Tá? E agora não, agora se você compra um token da Blue, por exemplo, e quiser vender o Paulinho daqui 6 meses, você consegue fazer isso dentro da B3. Então você negocia, Caramba, você gira o título. Zúvia. E aí nós fizemos lá uma rodada com os investidores no dia, né? E demos um brinde e esses dois a gente guardou para dar para vocês hoje. Que bom, obrigado. Olha só. Um vinhozinho. Olha aí, gente, terra de Toscana. Aí, ó, Blue Venture. Tokenizada. Tokenizado. Lá dentro e para da nós, B3. assim, foi Legal, muito importante. Sensacional. Por que foi importante? Porque para você entrar num processo desse, quer dizer, são várias validações. São várias validações, né? Então, para te aceitar. Não dá para você chegar lá e vou pôr aqui. Eu acho legal. Então, ou seja, e olha que legal isso, é mais uma validação da empresa, né? Da seriedade. Por quê? Está passando por processos, por filtros ali, né? Por muitos olhares para poder... Está disponível para o pessoal entrar e comprar. E agora nós estamos tendo mais uma evolução dentro desse mercado, que é a tokenização do imóvel mesmo. Sim. Então, ainda é uma coisa que está sendo discutida, né? A gente sabe, mas você vai poder criar um ativo digital com esse lastro. Então, Exatamente. Você vender o teu token, você ter um pedaço do terreno. Por exemplo, vamos pensar no Venture Spark de Limeira. Nós estamos pensando em fazer um piloto, por exemplo, de construção de um galpão para locação. Tá, mas se eu for fazer um galpão, eu vou gastar lá 3 milhões para fazer um galpão, né, um terreno de 1.000 metros e tal. Eu não tenho 3 milhões para comprar, mas eu consigo comprar um pedacinho dele e ter o benefício da renda disso. Proporcional ao que eu comprei. Então você consegue proporcional ao que você comprou. Legal. E aí se você daqui lá na frente precisar usar isso, puxa, eu estou precisando vender, olha, eu tenho isso daqui que me dá uma renda de X, tem contrato de locação. Você realiza. E realiza. Meu Deus, Paulinho, esse é um assunto aí. E você tem não acaba, Paulinho. O negócio vai embora. E você não tem ninguém na churrasqueira. Não tem não. E aí a grande vantagem é que assim, é um negócio que tem registro, você tem segurança, você tem é como o dinheiro. Você pega uma cédula, ela tem a série, tem o número dela, e só existe aquela cédula. Exato. Então eu crio uma cédula do meu imóvel. Se esse imóvel gerar 10 cédulas,
cada um comprar uma cédula, cada um tem. Tudo bem, ele tem o custo, né, de manutenção, ele tem imposto, IPTU, tudo isso ele tem, mas ele tem um pedaço de um imóvel. E eu queria já, né, a gente falando tudo isso, comercial, e né, a gente como corretor fica, é tudo produtos que dá para a gente trabalhar. E o que vocês veem que é assim, a maior dor que vocês falam, meu, o corretor, se ele fizesse isso, ele ia ter a virada de chave no negócio de vocês, que vocês falam, meu, o pessoal ainda deixar a dica, né, Paulinho? Um insight, falar, corretor, faz isso porque a gente precisa disso, enxergou isso como maior dor e precisa ser feito dessa forma. Você tem tempo? Não, sabe qual que é Vamos ficar mais uma hora aí. O que a gente percebe, a maior dificuldade que a gente tem hoje é o corretor, ele não tem aderência ao produto que ele está vendendo. Não importa se é o Terra Toscana, se é um popular, a maioria não tem aderência, o cara não consegue explicar o produto e ele não se preocupa em ter. Por quê? Tudo bem, mas você é o cara que desenvolveu o empreendimento, né? Mas, gente, quando a gente desenvolveu o empreendimento dentro desse conceito, tem uma série de fatores que a gente leva em consideração. Perfeito. Então, se você como corretor, você entender o produto, você consegue vender o produto. Porque senão na primeira, não, mas eu tenho esse produto, tá caro. A primeira objeção você já sai fora. Não, o pessoal falou que tá caro. Mas o que tá caro? O que ele te traz? Perfeito. Né? Olha aí, Porque... Não, é a mesma coisa, você vai vender um loteamento aqui em Limeira, aí o cara vira para você, não, mas aí na Semápolis eu compro um loteamento fechado pela metade do preço. Tá, mas você vai pôr sua casinha na Semápolis ou você vai pôr ali em Limeira? Você vai pôr sua esposa pegando estrada todo dia lá em Semápolis com criança pequena e correndo para cima e para baixo para trazer para Limeira ou não? Perfeito. No início da live, quando a gente falou da captação do imóvel, eu peguei você falou essa frase, captação. E isso na mentoria que a gente dá, para mim é o principal módulo, é a captação tanto do comprador quanto do vendedor. Porque é onde a gente vai ter a real informação, é conhecer o meu cliente que está comprando. Exatamente. E o cliente que está vendendo. E conhecer o imóvel e saber falar estruturar tudo isso. O que, o porquê e estruturar. E a primeira coisa, sabe que uma das coisas que eu acho que... Isso é coisa minha, tá? Eu acho que você nunca deve falar o preço primeiro. Você deve vender o produto. É o valor do produto. E tem grande diferença, né, entre o preço e o valor. E aí você falar, porque aí você mostra o que o produto tem. Perfeito. Tá? Isso vale para qualquer coisa. Porque senão você já assusta de cara. Às vezes, eu vou te dar, às vezes o teu cliente não é o cliente para aquele produto. Mas ele tem vontade de comprar aquele produto, mas não é. Então ele vai, poxa, infelizmente o que dá para mim não é isso. Gostei demais do produto, mas eu vou ter que algo que cabe para mim. Perfeito. Tá bom, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Sim. Tá? E hoje nós temos clientes que parecia tão distante, por exemplo, em Terra de Toscana, e o cara está fazendo um esforço tão grande e ele comprou e ele está feliz na vida. Tá? Tem gente que compra com maior facilidade. Por quê? Porque tem um recurso financeiro melhor, consegue comprar. Mas tem aquele que vai falar, não, eu vou fazer um esforço maior, vou pagar 50 mil a mais num terreno. E eu vou pôr minha família. E vou pôr a minha família aqui dentro. E mesmo que eu demore um pouco mais para poder construir. Para a gente fechar com chave de ouro, porque nós vamos ter que fazer outra live. Já é quase 9 horas, a gente já passou de 1 hora. Vamos lá. Dica final, um insight final aí para a questão de mercado para 2026. O que você olha para o mercado, tanto industrial quanto residencial, e qual é a dica que você deixa para o corretor para trabalhar exatamente esses produtos? Vamos lá. Eu acho que 2026 vai ser um ano de mudanças. Nós não vamos estar no nosso melhor ano. Eu acho que vai estar longe disso. Então nós vamos precisar se debruçar em cima dos produtos e fazer acontecer com o que nós temos na mão. Perfeito. Tá? Nós da Blue, a gente tá vindo na contramão do que a gente sabe que é normal do mercado. Nós vamos colocar produtos no mercado agora em 2026, tá? Esperando essa mudança. Mas 2026 vai ser um ano de mudança, nós vamos ter que nos debruçar. Estudar mais, conhecer mais. E uma coisa que é importante, vou dar um exemplo.
Na época do plano Collor, que teve aquela segurada de dinheiro de todo mundo, quem não perdeu dinheiro? Quem não perdeu dinheiro? Quem tinha dinheiro em imóvel. Quem tinha dinheiro em imóvel. O imóvel ele sempre vai te trazer segurança. O Banco Master quebrou. Milhões e milhões e milhões voaram. Exato. Tá? O imóvel ele pode ter um problema baixa, pode ter um momento de menor liquidez, que aí quando a gente fala o mercado é bom para o comprador, porque ele vai comprar mais barato, né? E tem um momento que o mercado é bom para o vendedor. Exato. Então ele sempre troca de posição. Nós estamos vivendo um momento meio esquisito de economia e tal. É um momento, um período de mudança grande, mas passada essa fase, o mercado ele vai esquentar. Mas uma palavra que você usou, né, que o mercado ele é cíclico, né? Então as oportunidades elas continuam também. E nos seus 30 anos você viu isso, né? Exatamente. Altos e baixos. Só que eu costumo dizer, né, que é uma escada, né, o ramo imobiliário. Então cada degrau você vai subindo, ele vai tendo esse ciclo, mas é subindo, é sempre uma crescente. Subida. Sabe? Então assim, é tentar mostrar isso, né? A gente tem um momento, porque a Selic, por isso que o outro, mas existem vários fatores, e aí eu vejo que muitas vezes o corretor ele desanima, porque ele não para se preparar para isso, para entender esse mercado, para defender o mercado. Perfeito. Porque você tem o corretor, né? Você tem o cara que é corretor e você tem o cara que está corretor. Eu uso a comparação seguinte: você tem o corretor e você tem o vendedor. O vendedor é o cara que está ali e tal, está vendendo e tal, mas o corretor é o cara que tem que estar preparado, ele tem que estar habilitado. Tá, é uma das coisas. Mercado, o vendedor é assim, vende qualquer coisa. Hoje eu estou vendendo, não é isso hoje aqui, eu estou vendendo, amanhã não estou. E agora o corretor não, ele é nichado, ele é especialista. Todo mundo queria vender todo dia. Todo dia. Só que, cara, no mercado imobiliário, você não vende todo dia. Todo mundo queria vender. Mas você não vende, e isso desanima também. O cara que não está preparado. Sabe o jogo de paciência? Quem perde a paciência, perde o jogo. Boa. A frase final, hein, Paulinho? Quem perde a paciência, perde o jogo. É isso. Ivan, quero agradecer mais uma vez. Se a gente ficar aqui, vai estendendo, né, cara? Abre os vinhos. Aí nós vamos tomar vinho, vamos tomar. Vamos pedir uma pizza, né? Mas mais uma vez quero agradecer. Nós vamos ter que marcar outra entrevista, outra live, com certeza. Né? Foi um bate-papo muito saudável, muito bom. O mercado imobiliário, como eu sempre falo, é um mercado muito dinâmico, né, Paulinho? Tem informações assim, cara, é muita coisa para compartilhar, para trazer. Então, agradecer aí pelo conteúdo. Nicolas, mais uma vez, obrigado. Valeu por tanto insight, por passar aí um pouco da jornada de vocês. Trazendo novidade no mercado. Então, percebe-se que vocês estão atualizados, que estão buscando, né, se diferenciar dentro do mercado. E isso, com certeza, é sucesso já. E nós estamos garantido. Um produto novo também, aí, conceitual, em breve. Tem novidade? Tem novidade. Muitas. Conte com a gente. Paulinho, quem compra terra não erra, não né? erra. Como dizia o vô de todo mundo aí, né? Quem compra terra não erra. Galera, obrigado aí pela presença. Livecast Imobiliário toda terça e quinta-feira. Terça-feira, provocações, né, Paulinho? E de toda quinta-feira, convidado. As feras sentando aqui com a gente. Isso aí. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, primo. Obrigado. Valeu. Olha o primo. Mais uma vez. Você ganhou um primo, hein? Né? E como toda live começa eu chegando atrasado, eu sou sempre o primeiro a sair, né? Então, por favor, Paulinho. Valeu, hein, galera. Mas eu sou da parte bonita da família, vocês perceberam, né?